Presidente, senador Girão, falar depois aqui do senador Sérgio Moro sobre questão jurídica. Fica muito fraco os nossos argumentos, mas eu vou aproveitar e vou ler o que foi publicado no News Brasil, que eu achei muito interessante, e é exatamente o que a gente vem falando já há alguns meses, né? Que a gente vem falando sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal. Eu cheguei a discursar aqui, inclusive, citando um questionamento de um professor, promotor lá do Paraná, que estava muito confuso com relação ao plano de aulas, que ele tinha que mudar tudo que ele planejou para os alunos, porque mudou tudo agora. Vai ter que botar tudo salvo o Supremo. Vossa Excelência estava aqui quando eu li as 14 indagações. Mas o voto agora do ministro Fux lava a alma, né, de muita gente. E ele levantou aqui 10 pontos, que eu vou ler aqui cada um deles, para a gente ter assim, uma noção do que está acontecendo e o que a gente já vinha falando. Ele fala aqui, juízo político. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Compete a esse tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, ponto. Então não cabe o que está sendo feito lá no Supremo, essa questão política. E qualquer um sabe disso, vê claramente esse viés político do Supremo Tribunal Federal. Foro competente, diz ele, os réus desse processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo, deste ano. Uma coisa que foi feita, como disse aqui o senador Sérgio Moro, especificamente para esse processo. Anulação total, diz ele, a minha primeira preliminar, ela anula completamente o processo por incompetência absoluta. Que todos nós já falávamos isso, né? Que essa ação tinha que estar na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Interessante, ele falou aqui sobre o tsunami de dados. Tsunami de dados, usou esse termo. Salta aos olhos a quantidade de material comprobatório apreendido. Foi um verdadeiro tsunami de dados, bilhões de páginas, entregues às defesas no prazo exíguo. Imagine, senador Girão, você fazia a defesa de alguém e ter que ler 2 bilhões de páginas em alguns dias assim. E ele falou, inclusive, que teve dificuldade até de fazer o voto dele, porque não dá tempo de ler tanto material. E a defesa falou isso. Imparcialidade. Ele dá uma aulazinha aqui, né? O juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também pelo necessário dever da imparcialidade. Não cabe, como foi dito aqui, não é? Não cabe ao juiz investigar ou acusar, não é? Então, o juiz tem que ser imparcial. Agora eu fico pensando aqui, a primeira turma, como ser imparcial? Como ser imparcial? O ministro Alexandre já declarou, todo mundo sabe que ele é inimigo, o Bolsonaro é inimigo número 1. O Dino foi ministro da Justiça no 8 de janeiro, que sumiu com as câmeras, com os vídeos. O Bolsonaro era demônio. Também, não é? Era ministro da Justiça, foi nomeado lá para o Supremo. O ministro Zanin foi o advogado do Lula. Então, como pode ter imparcialidade dessa forma, né? Responsabilização por dano, diz aqui o ministro Fux, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver a prova de qualquer vínculo ou determinação direta. Como é que o Bolsonaro vai responder por algo que alguém fez, quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa, se não tem vínculo nenhum?
certeza para a condenação. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Condenar quando não há certeza. E o mais importante, humildade para absolver quando houver dúvida. E por incrível que pareça, todos nós sabemos já qual é o resultado disso. Aliás, há muito tempo. Alguém tem dúvida? Alguém tinha dúvida? O que vai acontecer, provavelmente, vai ficar lá 4-1. Mas, organização criminosa, ele diz aqui, a denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados de modo permanente, como exige o tipo de organização criminosa. Então, eles inventaram um monte de coisas para aumentar as penas e foi inventando tudo isso aí, organização criminosa, etc. Deliberação no plenário. Ele diz aqui, ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a forma de pensar sobre os fatos. E disse também sobre a banalização do foro. A prerrogativa de foro sofreu inúmeras modificações. Houve certa banalização dessa interpretação constitucional. Então foram 10 frases feitas aqui pelo ministro Fux no seu julgamento e que foi publicado no News Brasil para as pessoas entenderem um pouco, né, o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente tudo isso que a gente vinha falando já há algum tempo aqui no plenário, nas entrevistas que a gente deu sobre isso. Foi exatamente tudo isso aqui que o... Então, esse voto do ministro Fux lava realmente a alma, não é? E comprova o que a gente vem falando, denunciando, realmente é verdadeiro. Muito bem, espero, né, que realmente, né, se for para o pleno, espero que vá para o pleno, mas o pessoal tinha que pensar um pouco, né, fazer uma reflexão realmente depois desse voto, para que realmente as pessoas não levem esse assunto como fosse uma vingança pessoal, né, como a gente está observando. Mas, senador Girão, quero aproveitar esse tempo que ainda tenho para falar um pouquinho também sobre a CPMI do INSS, né? Já ouvimos a DPU, a CGU, ouvimos agora o ministro Lupe, né? Amanhã a gente vai ouvir mais um presidente do INSS e votar os requerimentos. Para a gente fazer uma boa CPMI, a gente precisa votar os requerimentos de quebra de sigilo. Fiscal, COAF, RIF e alguns até mesmo telemático, né? Mensagens. Então, todos esses requerimentos foram já apresentados, eu mesmo apresentei na época 300 e poucos requerimentos, e para facilitar o nosso trabalho, porque não adianta você convocar algumas pessoas aqui se você ainda não tem os dados principais. Então, a gente pediu quebra de sigilo das instituições, dos envolvidos nas instituições, nas empresas das instituições, dos donos das instituições que criaram várias empresas, para a gente exatamente quebrar o sigilo e ver para onde é que foi o dinheiro, porque nós temos que seguir a grana, onde é que foi para a grana. Então, a instituição descontou, recebeu? Sim. Para onde é que foi o dinheiro? Várias empresas que usavam, inclusive, laranjas para isso. Então, é importante aprovar os requerimentos de quebra de sigilo para a gente fundamentar melhor os questionamentos, porque dia 15 está marcado já o Careca, dia 18 está marcado o Maurício Camisotti, que são os dois, até agora, os dois principais atores com relação ao desvio dos recursos, que já tem mais de 6 milhões de reclamações no INSS. Então, alguns pontos, né, para as pessoas saberem o que aconteceu. A DPU e a CGU são órgãos de Estado, em princípio, não é? Ou pelo menos deveriam ser órgãos de Estado, mas muitas vezes alguns defendem como órgão de governo. Então, por exemplo, a DPU é uma instituição de defensoria pública,
cabe a ela defender os interesses dos aposentados, dos pensionistas. Mas, na medida em que a CGU, que a DPU, assina o acordo com a participação do Supremo e etc., condicionando o aposentado e pensionista para ele receber de volta o que roubaram dele, eles têm que assinar, se comprometendo a não entrar na justiça, e aqueles que entraram abrir mão da ação. Ou seja, impedir que o nosso aposentado e pensionista de exercer o direito que ele tem pelo Código de Defesa do Consumidor, que exige a devolução em dobro. Todos os aposentados e pensionistas deveriam estar recebendo em dobro. E aí, eles assinam esse acordo, em vez de defender os interesses do aposentado, defendem o interesse das instituições. Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dinheiro não está sendo devolvido dos pessoal que roubou, não. O dinheiro está sendo devolvido do orçamento, e inclusive fora do arcabouço fiscal. Então, quem está pagando essa conta é exatamente os contribuintes. Pois não, senador Amin?